Olá pessoal, tudo bem? Antes de começar o vídeo, passando apenas para mostrar para vocês onde vocês podem acessar os nossos relatórios grátis. Basicamente, vocês entram aqui no site do zal.com.br e vocês clicam aqui em relatórios grátis. Entrando nessa parte da página, vocês podem escolher qual o assunto do tema de vocês. Temos bolsa de valores, renda fixa, fundos de investimento, guia de investimentos e economia. Clicando aqui em acessar relatórios grátis, vocês vão ser redirecionados para uma página onde vocês colocam o nome, melhor e-mail e celular WhatsApp. A partir desse momento, vocês podem ter acesso aos relatórios que são atualizados periodicamente pela nossa equipe, ok? Então, vamos ao vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui com o Fernando, que é um dos assessores da Zal Investimentos. A ideia de trazer o Fernando aqui é a gente falar um pouco sobre fundos de investimento quantitativo. Sempre lembrando, né, que a gente agora tem um e-book sobre essa parte, sobre fundos quantitativos, e o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, primeiramente, obrigado aí, Fernando, pela tua presença, pelo teu tempo de estar compartilhando conhecimento aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado, Flávio. Obrigado, pessoal. Maravilha. Cara, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né, é, afinal de contas, o que é o tal de fundo quantitativo? Bom, basicamente, ele é semelhante a um fundo de investimento normal. A diferença é que um fundo quantitativo ele é controlado por uma série de modelos matemáticos e sistemas já pré-existentes. Então, utiliza muito estatística, utiliza bastante a parte de matemática, não tem tanta interferência humana, né, não tem aquele viés psicológico. Então, normalmente são fundos multimercados, onde diversas estratégias são montadas em cima de bolsa, dólar, prata, ouro, índice, juros. Várias estratégias são montadas com modelos matemáticos e quando atinge determinado modelo de tendência, algum modelo matemático, alguma estratégia é acionada. Basicamente, isso é um fundo quantitativo. Maravilha. E, cara, a tua opinião pessoal sobre fundos quantitativos? Tu tem alguma opinião pessoal? Tu gosta, tu não gosta? Eu gosto de fundo quantitativo porque ele consegue fugir um pouquinho do tradicional. Normalmente a gente utiliza fundo de renda fixa, fundo multimercado macro e fundo de ações, algum fundo no exterior. O fundo quantitativo ele serve para descorrelacionar a carteira, ou seja, quando a bolsa cai, os fundos de ações caem, os fundos multimercado em geral eles caem também. O fundo quantitativo ele pode acabar subindo, então ele pode trazer uma rentabilidade diferenciada para a carteira. Ele pode andar de lado, pode acabar subindo. Então, eu tenho a minha opinião é que eles agregam no portfólio, eles não são mais do mesmo. Né? Eles servem para trazer algo realmente diferente para a carteira. Ah, que bacana, que bacana. E, cara, quando a gente fala de fundo quantitativo, qual o papel da tecnologia nesse tipo de produto? Bom, basicamente, a gente une a parte de modelos estatísticos e matemáticos. Então, tem que ter um conhecimento dessa parte, né, do gestor. E o gestor ele tem que ter uma noção de programação, independente da linguagem que ele vai utilizar, para conseguir colocar a matemática dentro e montar alguns modelos em cima disso. Então, como é que ele vai fazer isso? Vamos utilizar um modelo de Fibonacci. Tem uma análise técnica, por exemplo, em cima do índice ou de ações, e quando cai muito determinado, digamos o BOVA11 cai bastante, ele vai chegar assim, quando tiver uma retração de FIBO muito forte, tiver uma reversão de tendência, o dólar começar a cair, por exemplo, ele une vários fatores dentro de condicionantes, digamos assim, e daí ele aciona uma determinada estratégia. Ele estava vendido em dólar, o dólar vinha caindo bastante, teve uma reversão de tendência, ele pode zerar a posição e entrar comprado. Se outros modelos juntos indicarem que é a hora de comprar dólar. Então, a tecnologia ela entra junto com o modelo matemático para conseguir montar uma estratégia de gestão em cima dos ativos. Pô, que bacana. E, cara, agora eu vou fazer uma pergunta que eu, pelo menos, é uma dúvida aí que sempre me surge. Aqui no Brasil, tu acredita que os fundos quantitativos, eles são uma oportunidade interessante, levando em conta a liquidez dos mercados? Porque a gente sabe que aqui no Brasil a nossa liquidez ela é razoavelmente limitada, né? Então,
Isso algumas pessoas têm dúvidas, por exemplo, o fundo quantitativo ele tinha um modelo que fazia sentido, aí ele era um fundo de 100 milhões, virou um fundo de 500 milhões, ele teve que criar uma série de modelos por causa da liquidez, e ele acabou tendo o perfil um pouco modificado. Tu acha que esse é um medo real que o investidor deve ter nessa parte de hoje de quantitativos, em especial aqui dentro do Brasil? Eu acho que o investidor ele não precisa ter medo disso, mas o gestor sim, tá? Porque o gestor ele tem uma responsabilidade muito grande e ele consegue enxergar isso, ele consegue notar isso, né? O Brasil, em termos de economia, ele é basicamente 1% a bolsa, não sei se chega a ser 1% da bolsa mundial, né? A gente tem poucas empresas em relação ao resto do mundo, então, e a bolsa não é o único ativo que a gente tem para fazer investimento. Mas a bolsa ela tem uma liquidez muito grande, que pode compor uma boa parcela do fundo. Mini índice e mini dólar também tem uma liquidez muito grande. O mini índice chega a ter mais liquidez do que várias ações da bolsa, e isso é algo positivo. O mini dólar também tem bastante liquidez. Você pode pegar os juros, também consegue montar estratégia. Alguns vencimentos têm mais liquidez. Você consegue operar commodity. Então, assim, antigamente, os fundos de 100 milhões quantitativos eram um volume razoável. Hoje já tem um volume um pouco maior, mas não dá para montar um fundo quantitativo com 3 bi aqui no Brasil, 2 bi no Brasil. Ele tem que ser um fundo bem menor do que um fundo macro, porque senão a estratégia ela acaba se perdendo, né? Então, realmente, o capacity da estratégia ela tem um certo limitador, mas como ela consegue diluir isso em várias estratégias, né? Vou colocar um pouco em juros, bolsa, dólar, ouro, prata, criptoativos, né? Vou utilizar várias estratégias, acaba que o capacity se dilui, né? E você consegue fazer uma boa gestão dos ativos. Que legal. Cara, isso é uma coisa que tu tocou também, agora que tu falou da liquidez de mini índice dólar. Essa é uma dúvida que eu ficava, principalmente porque nos últimos 10 anos eu vi vários fundos quantitativos surgirem e saírem de cena ao longo do tempo. Muitos deles utilizavam estratégias em mercados futuros pela alavancagem, né? Porque além da liquidez, tu tem um fator de alavancagem do mercado futuro, mas levando em conta que a liquidez dos contratos de dólar, dos mini contratos, aumentou, sei lá, 4.000% nos últimos 5 anos, realmente imagino que o próprio capacity deva ter se expandido, né, das estratégias com esse aumento significativo da liquidez. E, Fernando, além dessa questão, né, da quebra de correlação, existe alguma outra grande vantagem que tu enxergue nesse tipo de fundo, nesse tipo de produto? Um viés, agora somando com a pergunta anterior da tecnologia, se a gente tem, por exemplo, vários modelos matemáticos já programados para acompanhar, por exemplo, índice ouro, bolsa aqui, bolsa fora, bolsa asiática, e o processamento de dados, né, o Big Data, ele traz algumas informações para a gente já mastigadas, a gente consegue fazer uma análise mais rápida, a gente consegue identificar oportunidades de forma mais rápida do que, por exemplo, um gestor de um fundo de ações que ele vai ficar 5 horas do dia dele junto com a equipe analisando o setor de varejo, né? Isso se não ficarem 10, 20 horas analisando o grupo de ações varejo, né? Então, a gente tem o tempo é um fator limitante. Os fundos quantitativos eles conseguem encurtar o tempo e trazer para a gente, né? O que pode ser, por exemplo, como eles encurtam um tempo? Eles pegam vários modelos dos últimos 50, 100 anos e quando determinados acontecimentos, vamos dar um exemplo, o juro sobe, dólar cai, bolsa sobe. Isso quer dizer alguma coisa. Aconteceu 10 vezes no passado e pode ser que a bolsa venha a cair agora, né? Os algoritmos eles conseguem trazer isso de forma mais rápida para o gestor e o gestor vai lá e monta uma estratégia em cima disso, né? Entre as vantagens dos fundos quantitativos para a carteira, ele tem uma alta capacidade de processamento de dados, que eu acabei de comentar, né? Com base nas eleições dos Estados Unidos, a bolsa sempre cai, por exemplo, e o dólar sobe, né? Um exemplo teórico. Tem a redução do viés emocional, né? O gestor ele pode ser que não seja o melhor dia dele, ele acha que aquele dia ele não vai comprar ações, né? Os algoritmos em si, se eles enxergarem uma estratégia
que pode gerar lucro para o fundo, por mais que seja 5% naquela parte do fundo, ele vai lá e executa a operação, né? O gestor ele só acompanha e vai calibrando ali a estratégia. Então tem baixa correlação com outros ativos, a gente pode enxergar correlação zero ou negativa, a bolsa pode acabar caindo e o fundo pode acabar subindo 2% naquele dia ou naquele mês, né? E tem a gestão profissional. A gente tem uma equipe muito grande por trás, tanto a equipe de gestão, análise macro, análise de bolsa, índice, dólar, de todas aquelas estratégias, bolsa internacional. A gente tem aqueles gestores que fazem a calibragem dos algoritmos, né, para eles sempre continuar em constante evolução. Então, eu só vejo pontos positivos, mas eu acho que não faz sentido você colocar todo o seu patrimônio em um único fundo. Você pode fazer um composê, né, fundo macro, fundo de ações, fundo quantitativo, fundo no exterior, para conseguir montar um portfólio bem diversificado e adequado, né? Que legal. E, meu velho, legal, achei muito boa a tua explicação aí. Então, levando em conta todos esses pontos, o que, na tua opinião, deve ser avaliado antes de tomar a decisão em investir num fundo quantitativo? Quais são os pontos de importância que o investidor deve prestar atenção antes de aportar o dinheiro? Bom, basicamente a gente precisa entender quem são os gestores, quem são as pessoas que estão por trás daquela estratégia. A gente não pode investir em um fundo de aventureiros, né? Pessoas que acabaram de sair da faculdade, não tiveram nenhum histórico de gestão, não têm histórico com um fundo quantitativo e resolvem se aventurar nesse mercado. A gente tem que conhecer a equipe, né? Onde que eles já trabalharam, se o fundo já tem histórico, né? A gente tem que analisar o índice Sharpe, tem que analisar o risco do fundo, o patrimônio do fundo, não pode ser um fundo muito pequeno, porque se ele começar a crescer demais, pode ser que a estratégia se perca. O fundo tem 50 milhões e vai para 500 em um curto espaço de tempo. Isso pode ser muito prejudicial para o fundo, né? Os gestores não estão acostumados a lidar com 10 vezes mais patrimônio. E a estratégia em si, não adianta ser um fundo quantitativo que só opera a mesma coisa que fundo multimercado macro. Vai operar só bolsa e dólar ali, igual a um fundo macro. A gente pode acabar se expondo a um risco desnecessário. E o fundo quantitativo, ele também erra, né? Pode ser que alguma estratégia dê errado, acabe, não estopa ali nos limites de risco e ele cai. Como a gente já viu no passado, alguns fundos caindo mais do que 20% em um único dia. Então, esse tipo de coisa pode acontecer e a gente tem que ficar de olho nisso, né? A gente não pode se expor em algo que tenha um risco demasiado. Perfeito. E para a gente finalizar, hoje, tu investe em fundo quantitativo e, se sim, qual gestora ou qual gestora tu acha mais interessante ou gestoras nessa parte de alocação quantitativa? Perfeito. Hoje, invisto tanto na pessoa física como na carteira de clientes com o objetivo de descorrelacionar a carteira. Porque com o patamar de juros atual, Selic é 2%, fica cada vez mais difícil a gente conseguir entregar rentabilidade e ganho real. Então, a gente busca os fundos quantitativos para conseguir fugir do multimercado macro um pouquinho e conseguir entregar mais rentabilidade mesmo. Na plataforma, a gente tem em torno de uns 10 a 15 fundos com essa finalidade, 2 deles na Previdência, que são o Cadma e o Giant. As gestoras mais conhecidas hoje aqui no Brasil de fundos quantitativos são Cadma e Giant. A Giant é a antiga Visia, né? A Visia Zaratustra, que hoje é Giant Zaratustra. Hoje, basicamente, os fundos que a gente mais trabalha, quando reabre o Giant Zaratustra, que é um fundo normal, fora da Previdência, o Giant Darius na Previdência, o Cadma na Icatu e XP Seguradora, que também são fundos quantitativos. A gente tem também Canvas Vector, que é outro fundo quantitativo também conhecido pelo mercado, mas tem vários fundos aí que os investidores podem estudar e colocar na carteira deles se for interessante. Maravilha. Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Gostaria de agradecer o tempo que o Fernando despendeu aí para dar essa aula de fundos quantitativos para a gente, assim como o tempo de todos vocês. E sempre lembrando, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, não esqueçam de seguir a gente no canal e também de assinar, né, o sininho das notificações para saber sempre que a gente subir um vídeo novo. Ok? Um forte abraço a todos, bons investimentos e obrigado novamente, Fernando. Obrigado, até mais.